Graciela Gomes, Valdir Desidério, Marlene Gascon, Thelma Alves e Reverendo Luiz Osório, Silonia Ivanilda dos Santos, Vera Regina Godoy, Inara Barreto, Tirza Aline Pietro Hector Ivante Pires, Ieda Castro e Helena Castro, Jorge Neves, Miriam Tavares de Família, Heloísa Tavares da Silva, Karina Grilo, Yara Melo, Clodoveu e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Iraci Elian, Romário Pereira dos Santos, Roberto Duval, Mari Dulce Melo Ferreira, Lola Gabert, Denise Azevedo, Sandra Avelino, Reverendo Caio Lacerda, Maria Helena Martins, Henrique Ponce, Pedro Barbosa, Cristiane Branco, José Ricardo Miliardi e Carlos Alberto de Oliveira. Em ação de graças por Gabriel Melo e Cristiane Branco, em memorial pelo mês de aniversário de nossa Catedral e Santa Amélia Paz. Pela paz no mundo, por todos os lugares e países envolvidos em guerras, para que nos corações de seus líderes, em países como a Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, Líbano, Coreia do Norte, do Sul, Estados Unidos, Sudão, Angola, Nigéria e tantos outros, haja paz. Pelo povo do Brasil e pela paz entre os habitantes de nossa nação, pelo nosso bispo diocesano Humberto e por nossa diocese meridional, suas paróquias e seus membros, pela nossa primada Bispa Marinesa e por toda a IAB e suas instâncias provinciais, pela comunhão anglicana e por todas as pessoas responsáveis de guiá-lo neste momento e pelo processo de escolha do nosso novo arcebispo de Cantuário, por nossa catedral, por nosso Evangelho e Andrei e toda a equipe pastoral, junta paroquial e solenistas de nossa congregação, pelas pessoas que hoje, nesse dia de Pentecostes, realizam a confirmação de seus votos batismais, pela responsabilidade ambiental, pelo nosso cuidado de toda a obra criada, pela responsabilidade na reconstituição do nosso bioma do Pampa e todos os lugares onde os desastres tiraram
Hoje, pelo calendário da Igreja Cristã, é o dia que a Igreja celebra a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a vida da Igreja, aquele que conduz a nossa vida cristã, aquele que nos traz os dons. E neste momento em que nós cantamos o primeiro hino, eu convidaria os acordes então para que acendam as 7 velas, sinalizando e simbolizando para nós os 7 dons do Espírito. Então, ao cantarmos o hino 98, vamos orar para que todos esses dons sejam derramados sobre cada um e cada uma de nós, e de uma maneira muito especial e particular, sobre aqueles e aquelas que nesta manhã estarão confirmando e reafirmando os seus votos de fidelidade a Cristo Jesus. Da celebração conjunta do Santo Batismo, da confirmação e da recepção, a página 577 do livro de oração comum. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Amém. Há um só corpo, um só Espírito, Há uma só esperança da nossa divina vocação. há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai e Mãe de toda a humanidade. A fé e dom de Deus para seu povo. A fé e dom de Deus para seu povo no batismo. O Senhor não se inclui na multidão de pessoas a quem Ele chamou, levando-nos, lavando-nos e purificando-nos pelo poder do Espírito Santo e nos convidando a uma vida nova em Cristo.
O compromisso batismal prossegue em nossas vidas, pois Deus nos chama continuamente ao crescimento, à reconciliação e ao perdão. Nossa iniciação cristã, começada no batismo, se completa em nosso compromisso com Cristo e seu reino de justiça e de paz, pela reafirmação dos votos batismais e da imposição de mãos de um bispo ou bispa. O Senhor seja com vocês. Seja também contigo. Oremos. Deus celestial, pelo poder do Espírito Santo, deste a teu povo fiel nova vida na salva do batismo. Pelo mesmo Espírito, guia-nos e santifica-nos, de modo que todas as pessoas nascidas de novo possam servir-te em fé e amor, e crescer à estatura plena de teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Amém. Ó Deus maravilhoso, neste dia abriste o caminho da vida eterna a toda raça e nação, pela dádiva prometida do teu Santo Espírito. Espalha este dom pelo mundo inteiro, mediante a proclamação do Evangelho, para que alcance os confins da terra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Podemos nos sentar para escutarmos a primeira leitura. Capítulo 2, versículos de 1 a 21. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram
umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantava e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galiléia? Como é que cada um de nós, ao ouvirmos falar na nossa própria língua, nós somos da pátria, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados sem saber o que pensar e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e de todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é que o profeta Joel disse: é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramar o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pediram a ajuda do Senhor serão salvos. Palavra do Senhor. Na página 908, nós vamos rezar responsivamente o Salmo 104, do versículo 24 em diante. Página 909. Todas elas fizeste com sabedoria, cheia está a terra de tuas riquezas. Onde se movem seres inumeráveis. E o Leviatã que formaste para com ele brincar. Todas as criaturas esperam de ti. Que a tempo lhes dê o seu sustento. Tu lhes distribuis e elas recolhem. Abres a mão e ficam saciadas. Ocultas tua face e ficam despistadas. Se lhes tiras o fôlego, perecem e tornam-se no pó que eram. Envia-lhes teu espírito e elas são criadas.
e assim renovas a face da terra. Veja para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor em suas obras. Olha para a terra e ela estremece. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu tiver existência. Veja que aceitável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Louve ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, e agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Aclamemos a proclamação do Santo Evangelho com o cântico 124 do cancioneiro Laudate. Quando a igreja amedrontada se reúne em oração, não resulta em quase nada, pois lhe falta comunhão. Somos pobres peregrinos, esperamos tua luz, para guiar nossos destinos nas promessas de Jesus. Como vento impetuoso, seja o som da tua voz, vem Espírito glorioso, revelar-te entre nós. Como vento impetuoso, seja o som da tua voz, vem Espírito glorioso, revelar-te entre nós. Caminhamos vacilantes, como ovelhas sem pastor, em meus raios flamejantes, nos ensinam tentador. Vem Espírito Sagrado, santuário somos teus, desejamos teus cuidados para termos paz em Deus. Como vento impetuoso, seja o som da tua voz, vem Espírito glorioso, revelar-te em nós. Como vento impetuoso, seja o som da tua voz, vem Espírito glorioso, revelar-te entre nós. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São João, no capítulo 14, começando com o versículo 8. Glória te seja dada, ó Senhor. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem
em meu nome. E Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá com vocês. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Senhor nosso Deus, sobre a terra, nos abraças, com o mesmo carinho com que fizeste toda a criação. Permite que neste dia de Pentecostes, dia em que lembramos a poderosa e viva chegada do Espírito Santo na comunidade de fé, e o início da proclamação do Evangelho na diversidade das nações, das culturas de nossa humanidade, e em que também pessoas renovarão os seus votos batismais, outras serão recebidas, e todos e todas nós temos a oportunidade de relembrar os compromissos e a alegria que temos em seguir o Teu Filho Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Faz com que possamos, então, nesta meditação, nestas palavras, encontrar em nós o poder do Teu Espírito. Por isso nós te pedimos e agradecemos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador ou auxiliador, conforme as diferentes traduções desse texto, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estimado Leão, Gerber Rei, estimadas irmãs e irmãos em Cristo, especialmente aquelas pessoas que hoje irão reafirmar seus votos batismais, uma das quais irá ser batizada, inclusive, através do rito do batismo e confirmação. Gabriela, Helena, Olavo, Júlia, Gabriel, Guilherme, Patrick, que fará 2 ritos, Yuri, Teo, Milene, Rodrigo e Simara. Graças ao chamado recebido por vocês, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que les trouxe até aqui para afirmar publicamente que se comprometem a seguir e viver o Evangelho do amor, da justiça e da paz, mediante a ação do Espírito Santo, defensor, auxiliador, consolador, de quem caminha nos passos do Senhor, e o Espírito de verdade, que nos mostra a real face de Deus em Cristo.
é que todas as pessoas aqui, graças a vocês, todas as outras pessoas aqui presentes, poderemos também reacender a chama divina em nós, renovando pelo mesmo poder do mesmo Espírito Santo nossa fé e compromisso com o Evangelho. O Evangelho, segundo a comunidade de João, dá um grande destaque à última orientação dada por Jesus aos seus discípulos e discípulas. Uma última orientação que Jesus dá a seus discípulos e discípulas sentados à mesa eucarística. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, tudo o resto que é falado é ao redor da mesa eucarística. E ele resume ali, como também acontece no rito de confirmação e batismo, o que é essencial para seguir o seu Evangelho, vivendo em total comunhão com Ele, o próprio Jesus, que é a imagem viva de Deus, palavra criadora feita carne, conforme o início deste Evangelho, amoroso exemplo do amor de Deus, e em perfeita comunhão entre nós, que pela sua graça fomos abraçadas na condição de filhas, filhos e filhas, em toda a beleza da nossa diversidade e em toda a beleza da diversidade de toda a criação. E de lá, naquele lugar que devia ser feito esse sermão, não aqui, devia estar lá, fazendo o sermão. Porque ao mesmo tempo que ouvimos estas palavras, deveríamos estar olhando para a mesa, para o lugar onde Jesus, sentado, se oferece na forma de seu corpo e sangue, chamado para o serviço. Lembra que nesse Evangelho não se descreve a entrega do pão e do vinho, se descreve o lava-pés. É isso que se descreve. Por isso disse: se não creem pela coisa que eu digo, creia pela coisa que eu faço. O que ele fez? Lavou os pés dos discípulos da mesa eucarística. E disse: vamos e façam a mesma coisa. Então, é lá na mesa do lava-pés, que o Evangelho nos diz: façam o mesmo, e que estas palavras que ouvimos foram ditas, entre outras tantas, que se encontram em todos esses capítulos do Evangelho segundo São João, que lemos nestes domingos todos, antes de Pentecostes, terminamos de ler neste domingo. Mas, no meio destas orientações, todas, feitas à mesa eucarística, Felipe interrompe mais de uma vez. Primeiro com uma pergunta indignada, já se sentindo abandonado por Jesus que partia. Felipe disse: mas para onde vamos? Se não sabemos para onde tu vas. Lembra aquela primeira parte do Evangelho, do capítulo 14, que a gente lê quando despede as pessoas que partem das encomendações. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Assim que Jesus começa a responder a primeira interrupção de Felipe, muito indignado. Tu nos deixa e não podemos nem ir atrás de ti onde tu vai. O que é isso? E depois, Felipe, ainda não satisfeito com aquela primeira resposta, diz assim: tá, então mostra nosso pai. Pronto. Então mostra nosso pai. Aí a gente te deixa aí. E aí Jesus disse: mas tu não percebes que o pai está em mim? Não deu para perceber? De fato, Jesus diz: a verdadeira percepção é a comunhão. O que é a comunhão? A comunhão é estarmos uns nas outras, uns nos outros. E sermos parte do mesmo. Isto é comunhão. E sermos a outra pessoa. Sabe qual é a palavra mais bonita que eu acho para a comunhão? É ubuntu. Ubuntu, que significa: tu estás em mim e eu estou em ti. O que é de ti é meu, e o que é de mim é teu. Essa comunhão. Os povos africanos, lá, quando inventou essa palavra, nem pensaram em Jesus, mas pensaram na essência da vida.
Que é a total comunhão. E Jesus mostra isso nele mesmo. Ele, o próprio Jesus, é a total comunhão com o Pai. Portanto, vendo Jesus, temos que ver o Pai. Mas essa resposta, inclusive das obras de Jesus, não é suficiente. Mesmo quando Jesus esteja na face do Pai e o Pai na face de Jesus, não é suficiente para seguir o Evangelho. Porque ainda falta que Jesus siga na nossa frente, nos guiando, nos mostrando o caminho, nos animando. E Jesus percebe isso. Está bom, eu mostrei tudo isso para vocês, mas eu sei que não é suficiente. Então ele continua na mesma mesa eucarística, de lava-pés, dizendo: da mesma forma que seu corpo e sangue se mistura com nossos corpos, se integra em nossas vidas, a presença de Deus nos irmana como Pai materno, que abraça, guia e envia como palavra encarnada, o Senhor ressuscitado, também continuará vivendo dentro de nós, através do Espírito Santo. Através deste Consolador, Auxiliador, Defensor, Espírito de verdade. Continuará vivendo dentro de nós. E por que continuará vivendo dentro de nós? Porque aí aquecerá nossos corações. E agora, nesse tempo, posso dizer, no frio da dor. Eu estava lá na Paróquia Redentor, na José do Patrocínio, na quinta-feira, esta passada ano anterior, que veio o frio e a chuva. E o mais triste é que eu gosto de frio. Mas eu vi pessoas em situação de rua lá. Não tem como gostar do frio nessa situação. Eu disse: olha, eu gosto do frio, mas se eu morasse na rua, ou trabalhasse, porque também tinha os garis chegando lá, todo molhado e frio, eu jamais gostaria do frio. E esse frio é o frio do mundo. Não é o frio de Deus, é o frio do mundo, onde falta comida, agasalho, ou às vezes o frio do coração, onde falta carinho, afeto, reconhecimento, acolhida. Então, diante desse frio, da violência, das frustrações também, em relação ao nosso próprio pecado, esse é outro frio, que nos gela muitas vezes, o coração, a alma, o espírito. Quando a gente erra, a gente queria ser bom, mas não é. A gente queria poder fazer mais coisas pelo bem do mundo e não consegue. A gente parece que se entregou completamente e não é suficiente. Esse frio todo é aquecido por este Espírito dentro de nós. Aí está a chama que nos aquece. Aí está a força que nos permite ir em frente. Agora sim, Jesus partirá de certa maneira, embora fique entre nós, onde 2 ou 3 pessoas, como aqui, estavam reunidas em seu nome. Mas o Espírito estará nos aquecendo. A comunhão do corpo e sangue de Cristo será o alimento do Espírito. E o exemplo de Jesus, de serviço, será a ação que nos aquece. A ação que faz com que o sangue flua nas nossas veias e sintamos o calor de umas e dos outros, das outras, dos outros entre nós. De fato, nesta mesa, Deus vivirá dentro de nossos corpos, mentes e espíritos e nos revelará a verdade do amor, do serviço generoso para com todas as pessoas humanas e para com toda a geração. Não agora se Felipe tem a resposta, e nós, todas e todos temos a resposta. Não estaremos sós, jamais estaremos sós. Porque Deus, pelo seu Espírito, está em nós e em Deus. Deus, no amor que nos une, irmana, aproxima, compromete, transforma e completa. Isso é o que fazemos hoje na confirmação e recepção e antes do batismo.
reencontrar Deus Pai, Filho e Espírito Santo em nós, entre nós. Por isso também celebramos hoje a Semana de Oração pela Unidade Cristã, que encerra no dia de Pentecostes. No contexto de 1700 anos do credo niceno, que nos une numa mesma fé. No entanto, nada disso, nem a Semana da Oração pela Unidade Cristã, nem o credo niceno, nem o rito da igreja, nada fará sentido se não encontrarmos a presença de Deus dentro de nós. Se não encontrarmos a presença de Deus dentro de nós, a pergunta do Felipe e a afirmação do Felipe, mostra-nos o Pai, ficará sem resposta. E nós sim ficaremos sós. Não se cumprirá aquilo que diz no texto: não o deixarei órfãos, eu voltarei. Mas não entenderemos isto, porque não encontramos a presença de Deus dentro de nós. E não só dentro de nós como pessoas individuais, dentro de nós como comunidade. Esse é o segundo desafio. Eu encontro o Espírito dentro de mim, e ao encontrá-lo dentro de mim, o reconheço em cada irmã, em cada irmão, em cada pessoa, que pela mesma causa, na mesma busca, com a mesma pergunta, chega ao mesmo lugar onde eu estou. E não o reconheço apenas naquela comunidade, o que nos une na mesma fé. O reconheço também na humanidade, porque eu vejo que essa humanidade, que ainda não conhece, precisa conhecer. Essa humanidade que ainda vive o frio da falta de amor, da profunda comunhão entre tudo, precisa ser aquecida. Ainda percebo que esta criação, feita pelo mesmo Espírito Santo que pairava sobre as águas, feita pelo mesmo Jesus Cristo, sua palavra, que ordena, organiza, ecologiza a criação, também precisa da mesma presença desse mesmo Espírito. Eu preciso reconhecê-la lá na criação para encontrá-la aqui. E encontrá-la aqui para encontrar meus irmãos de fé e minhas irmãs de fé. E encontrar meus irmãos e minhas irmãs de fé para encontrar em toda a humanidade. Este é o processo que nos ilumina, o processo da plena comunhão com Deus, que reflete e ilumina o nosso caminhar, que faz com que, embora falemos diferentes línguas, idiomas, ou o mesmo idioma, diferentes sotaques, porque nem eu que não falo nada, porque já não consigo falar nada, né? Você está me entendendo? Acho, né? E se não entenderem, perguntem ao Espírito, né? E mesmo que me entenderem, perguntem ao Espírito, né? Porque de repente, será que o que eu falei é verdade? Será que o Espírito Santo está dentro de mim? Você não tem como saber se o Espírito Santo está dentro de mim, mas podem reconhecer-o dentro de vocês. E o que está dizendo agora o Espírito Santo a vocês? Isso não pode ser mentira. Esse é o Espírito de verdade, porque está falando dentro de vocês, sem nenhuma mediação, apenas a presença real de Cristo em cada pessoa. E agora, ouçam esse Espírito dentro de mim, dentro de todos nós, de todas nós, ouçam esse Espírito e olhem para suas irmãs e irmãos. Olhem para a igreja, olhem para a Bíblia, olhem para o livro da ação comum, olhem para a humanidade, olhem para a criação. O que o Espírito fala? Pois isso é a verdade. O que o Espírito motiva a fazer? Esse é o caminho. Quem está na frente desse caminho? O próprio Jesus. Quem nos espera na chegada, que nem na maratona de Porto Alegre que está sendo corrida hoje? O nosso Pai paterno.
E que encontraremos lá? O grande encontro. Noutra mesa, numa mesa maior, numa mesa completa, numa mesa tão grande quanto a vida, onde todos e todas e todos poderemos viver a plenitude do amor de Deus. Que neste dia, esta fé, esta convicção, esta palavra, esta verdade aconteça, não só na pessoa que vai se confirmar, batizar e ser recebidas, mas em todas as pessoas que estão aqui, e através de nós possa acontecer em toda a nossa humanidade. Amém. Amém. Nesse dia que é especial, que se reveste dessa característica que foi lembrada então pelo nosso bispo na pregação, trazer sempre vidas à presença de Jesus, uma graça que está sempre presente naqueles que conseguiram perceber, né? Deus dentro de si e também querem caminhar com Ele. Nós vamos orar juntos com esse grupo que aqui vai se aproximar. Igual nós tivemos essa oportunidade, né, de refletir, de pensar junto com outros irmãos que também nos auxiliaram nesse momento de formação. Cada vida desses que vão estar aqui na frente agora tem uma história muito bonita e particular, né? Com os mais jovens, a gente conversava, talvez pela idade, e aí os irmãos mais antigos da família contem e recontem a história. Eu perguntava para esses aqui, os mais jovens aqui da frente, se eles sabiam que os antepassados deles passaram por esse mesmo momento, foram confirmados nesta congregação, antes que tivesse esse tempo. Então vocês imaginam, antes de 1900. E passar isso de pai para filho é uma graça. E temos um grupo maravilhoso de pessoas adultas, cada um com sua história. E eu sempre digo, o bispo é o nosso pai em Deus. Mas no dia a dia nós estamos aqui, bispo, e tem cada história aqui muito bonita nesse encontro. E é isso que vocês vão estar trazendo nesta hora e neste momento. Vocês vão estar trazendo as histórias de vocês e depositando elas aos pés de Jesus. Esse é um dia alegre. E é assim que nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 147, reafirmando isso. Nesse momento, então, eu convido que a junta traga a pia batismal até aqui o centro, para que possamos realizar com fé este momento. Alegre o dia em que aceitei Jesus e nele a salvação, o gozo deste coração eu mais e mais publicarei. Sou feliz, pois já minha alma satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiado nele andar. Sou feliz, pois já minha alma satisfiz. Vamos convidar a todos, então, a abrirmos o nosso livro de oração na página 581. Esta é a casa de Deus. Aqui estamos.
No batismo, nascemos espiritualmente, passamos a pertencer à comunidade de fiéis e nos tornamos para sempre filhos de Deus, discípulos e discípulas de Cristo. Tu tens pensado no compromisso que tu assumes ao aceitar o chamado do Senhor Jesus Cristo? Tenho consciência da necessidade de cumprir a minha parte na missão confiada ao povo de Deus. Tu renuncias ao mal e a todos os seus poderes que se rebelam contra Deus, corrompem e destroem as criaturas e nos afastam do amor de Deus? Sim, renuncio. Aceitas a Jesus Cristo como teu Salvador? Sim, Jesus Cristo é o meu Salvador. Tu depositas toda a tua confiança em sua graça e amor? Sim, no Senhor confio. E prometes seguir e obedecer a Jesus Cristo como teu Senhor? Sim, prometo. Crês em todos os artigos da fé cristã contidos no credo apostólico? Sim, creio. Venham então, meus irmãos e minhas irmãs, o povo desta comunidade, alegre-se com todos vocês, ao sentir-se renovado pelo recebimento desta pessoa, que passa a irmanar-se conosco pelo vínculo da fé ao serviço de Deus. Reverendíssimo Bispo, Pai Deus, por determinação do nosso Deus e em nome da nossa congregação desta catedral, eu vos apresento estas pessoas para serem confirmadas ou recebidas na comunhão da igreja. Eu pergunto a pessoas que serão confirmadas ou recebidas: vocês estão na presença de Deus nesta congregação para renovar a solene promessa e voto que fizeram e foi feito por vocês no batismo. Portanto, reafirmas a tua renúncia ao mal? Sim, renovas o teu compromisso com Jesus Cristo? Crês que esta igreja é parte, apenas parte, da verdadeira igreja, una, santa, católica e apostólica de Cristo? Sim. Promete ser fiel ao ensino, à disciplina e ao culto desta igreja? Sim, prometo. Eu agora pergunto a todas as outras pessoas que estão aqui junto com eles, e você que são testemunhas destes votos, para tudo que estiver a seu alcance, para encorajar estas pessoas na sua vida em Cristo. Assim o faremos com a ajuda de Deus. Então unamos-nos a estas pessoas e com elas renovemos os votos da nossa aliança batismal. Creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no lugar de julgar os vivos e os mortos. Creio em Deus Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Perseverará na doutrina dos apóstolos e apóstolas, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Assim farei com a ajuda de Deus. Continuará resistindo ao mal, e se porventura caírem em pecado, sempre buscarão em arrependimento o perdão do Senhor. Assim farei com a ajuda de Deus. Proclamarão por palavra e exemplo as boas novas do reino de Deus. Assim farei com a ajuda de Deus. Empenhar-se-ão que novas pessoas fiéis sejam ensinadas, batizadas e nutridas no rebanho de Cristo. Assim farei com a ajuda de Deus. Buscarão responder às necessidades humanas com amor, servindo a Cristo em cada pessoa. Assim farei com a ajuda de Deus. Procurarão transformar as estruturas injustas da sociedade, desafiando toda sorte de violência, respeitando a dignidade de toda pessoa humana,
e buscando a paz e a reconciliação? Assim farei com a ajuda de Deus. Lutarão para salvaguardar a integridade da criação? Assim farei com a ajuda de Deus. Vou pedir a nosso leão nos dirigir neste momento de intercessão. A boa vontade de nosso Deus é infinita. Oremos por esta pessoa que passará agora pelas águas do batismo e por todos nós que renovamos os nossos votos batismais e por todas as nossas vidas. Liberta-nos, ó Senhor, do caminho do pecado e da morte. Senhor, escuta a nossa oração. Abre os nossos corações à tua graça e verdade. Senhor, escuta a nossa oração. Enche-nos do teu santo e vivificador Espírito. Senhor, escuta a nossa oração. Guarda-nos na fé e comunhão da tua santa igreja. Senhor, escuta a nossa oração. Ensina-nos como amar as demais pessoas no poder do Espírito. Senhor, escuta a nossa oração. Manda-nos ao mundo para testemunhar o teu amor. Senhor, escuta a nossa oração. Leva-nos à plenitude de tua paz e glória. Senhor, escuta a nossa oração. Fonte de vida eterna, outorga pelo teu Espírito Santo novo nascimento a todas as pessoas que passam pela água do batismo. Faça com que elas possam conhecer-te melhor na família da tua igreja. Ajuda-as em sua nova vida a resistir ao mal, a fim de que continuamente cresça na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Renova também, nesses teus servos e servas, a aliança que fizeste pelo batismo. Envia a todas estas pessoas no poder do mesmo Espírito para realizarem o trabalho que tu lhes preparaste. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor nos elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazer é digno e justo. Damos-te graças, ó Deus, pela dádiva da água. Sobre ela o Espírito Santo movia-se no princípio da criação. Por ela conduziste o povo de Israel na escravidão do Egito à terra prometida. Nela Jesus recebeu o batismo de João. Foi revelado pelo Espírito Santo como teu Filho, o Cristo, para dirigir-nos por sua morte e ressurreição, desde a escravidão do pecado à vida eterna. Graças te damos pela água do batismo. Por ela acompanhamos Cristo na sua morte, participamos da sua ressurreição e renascemos no Espírito Santo. Assim, obedientes à ordem de teu Filho, trazemos à sua comunidade todas as pessoas que vêm a Ele com fé para os batizar. Santifica esta água pelo poder do teu Espírito Santo, a fim de que todas as pessoas que nela forem batizadas sejam purificadas e renascidas em Cristo. Recebam a remissão de pecados e continuem para sempre na vida ressurreta de Jesus Cristo, nosso Salvador, ao qual contigo e o Espírito Santo seja toda a honra e glória, agora e eternamente. Amém. Amém. Que nome te foi dado? Patrick. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Patrick, no batismo está selado pelo Espírito Santo com o sinal da cruz. Tu és de Cristo para sempre. Amém.
Entrego-te esta luz como testemunho de que passaste das trevas para a luz. Agora deves brilhar como a luz do mundo para a glória de Deus. Vamos saudar essa pessoa como novo membro do corpo de Cristo, dizendo: Deus hoje recebeu a ti em sua igreja pelo batismo. Alegremente tornamos-nos família do Senhor. Somos membros do corpo de Cristo. Somos filhos e filhas do mesmo Pai Celestial. Somos cidadãos e cidadãs do Reino de Deus. Confessemos a fé no Cristo crucificado. Proclamemos a sua ressurreição e compartilhemos do seu eterno sacerdócio. Fortalece, ó Senhor, a teu Filho, teu Ancena da luz. Com teu Espírito Santo, dá-lhe poder para te servir e sustenta-o todos os dias de sua vida. Amém. Fortalece, ó Senhor, o teu filho Guilherme com o poder do teu Espírito Santo. Dá-lhe poder para te servir e sustenta-o todos os dias da sua vida. Amém. Fortalece, ó Senhor, o teu filho Gabriel com o teu Espírito Santo. Dá-lhe poder para te servir e sustenta-o todos os dias da sua vida. Amém. Amém. Fortalece, o Senhor, a tua filha Milene. Com teu Espírito Santo, dá-lhe poder para te servir e sustenta todos os dias da sua vida. Amém. Fortalece, ó Senhor, o teu filho. Dá-lhe com teu Espírito Santo. Dá-lhe poder para te servir e sustenta todos os dias da sua vida. Amém. Fortalece, ó Senhor, o teu filho Rodrigo com teu Espírito Santo. Dá-lhe poder para te servir e sustenta-o todos os dias da sua vida. Amém. Amém. Primara vai ser recebida porque já foi confirmada. Então, quando a pessoa é recebida, apenas lhe damos a mão, e reconhecemos a sua presença. Primara, eu transmito a comunhão deste. Com alegria nós te recebemos em nosso convite. A paz do Senhor seja sempre comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Júlia, fortalece, Senhor, a tua filha Júlia com teu Espírito Santo. Dá-lhe poder para te servir e sustenta todos os dias da sua vida. Amém. Amém. Vamos seguir juntos.
Fortalece, ó Senhor, a tua filha Helena, com teu Espírito Santo. Dá-lhe poder para te servir e sustenta todos os dias da sua vida. Amém. Amém. Fortalece, Senhor, a tua filha Gabriela com teu Espírito Santo. Dá-lhe poder para te servir e sustenta todos os dias da sua vida. Amém. Amém. Era presbítera, né? Era presbítera. Vamos pensar. Tinha uma sacerdotisa da igreja. Olá, um nome maravilhoso. Um grande bispo com teu nome. Então fortalece, ó Senhor, o teu filho Olavo com teu Espírito Santo. Dá-lhe poder para te servir e sustenta-o todos os dias da sua vida. Amém. E o nosso batizado, confirmado, cheio do Espírito Santo, que tem o nome do grande líder da igreja também, Patrício. Fortalece o Senhor, o teu filho Patrício, com o teu Espírito Santo. Dá-lhe poder para te servir e sustenta-o todos os dias da sua vida. Amém. Amém. A página, quem quiser acompanhar, página 592, também todos aqui, pessoas recebidas, confirmadas. Vamos fazer a oração conclusiva. Que está, vamos fazer a do batismo para adultos, que está no final da página 592, e a das recepções na página 593. De todo o coração te rendemos graças, Deus misericordioso, por tudo quanto, pelo teu Espírito Santo, dignaste conferir a nosso querido irmão Patrick, recebendo na tua família, por adoção, incorporando a tua Santa Igreja, fazendo herdeiro de teu eterno reino mediante Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Sempre eterno Deus, rogamos-te que a tua mão esteja estendida sobre estes teus filhos e filhas, que foram recebidas, confirmadas, concedendo-lhe continuamente o teu Espírito Santo, para que de tal modo permaneçam no conhecimento e obediência da tua palavra, que te sirva nesta vida e continuamente na vida que há de vir, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos olhar para lá, porque temos o... Agora vou passar aqui para frente. Depois de confirmado, temos o kit misto. O kit misto é composto de uma planta, que a partir da Conferência de Lambda de 2022, assumimos, as bispas e bispos da comunhão anglicana, o compromisso de que cada pessoa que se confirma receba uma folhagem, uma planta, para também reafirmar o compromisso com toda a criação. Eu catei a muda lá no lugar que tinha perto da minha casa. Então, acho que uma picandeira, o resto eu não tenho muita certeza. Mas, então, a primeira tarefa vai ser uma pesquisa sobre qual é a planta que recebeu. E se a planta morrer, porque às vezes acontece, tem planta que não pega. O que você vai fazer? Plantar outra. E se viver, o que você vai fazer? Plantar outra! Isso! Sempre plantar outra e outra e outra. Essa é a ideia. Não é uma só. Esta vai ser um símbolo da primeira que começaram a plantar depois da sua confirmação e recepção. Então vamos trazendo aí. Uma é uma ora pronobis que tem espinhos. Mas esta não é essa é a pitangueira. Essa aí é a pitangueira que pegou o leão. Vamos chamar a pronobis no final. Então. Já, não tem como pegar plantas se isso já com terra, né? Isso é parte. Então, vamos lá aqui. Então, uma. E esse livreto aqui, que é o guia dos ministérios, que tem ministério, que a coisa prática, que a pessoa cristã tem que fazer, ou pode fazer dentro da igreja. Para pensar um desses aí, ou vários, podem ser de alguma destas pessoas, né? Agora confirmado. Então, já recebe para ler e encontrar o teu chamado. Vamos aqui também, a que foi recebida, o mesmo folhetinho também, para também ler e ver se já está fazendo o que ele quer.
Esse aqui, ó, a mesma palavra, vão ter que levantar ela, né? Aqui com a mão, né? Então, fazer a tua missão. Endireitar essa plantinha e tirar condições de vida. Tá? Então, aí. Essa não, essa já está, ó, né? Querendo, né? Encontrar a luz. Né? Então, mantém ela assim, bonita e viva. Outra aqui, esta não é sobrando, né? Vamos lá aqui, tá? Você que acho que tu tem condições de cuidar dele, né? Então, que Deus te abençoe e Deus uma boa vida. Outra que está precisando, ó, de um up, né? Então, vamos lá, né? Assim somos nós também, que nem a plantinha. Eu também assim, a gente precisa dar uma vida, né? Esse aqui, nós temos que estar com chance. É cumprida, né? Que nem tu, né? Então, já está juntos, né? Em comunhão, né? Muito bem. Vamos ver quem vai ganhar a prata com vocês tigres, né? Eu não sei, eu estou vendo, está chegando a prata. Esse tem um broto aqui, então, é uma prata com uma filhinha. Então, para ser cuidada aí, né? Já tem uma filhinha aí, né? Essa filhinha tem que cuidar com mais carinho, porque é pequenininha. Essa aqui, então, já está um pouquinho mais firme, bravo aqui. Muito bem. Segura aqui o livretinho para tu, né? Ele vai ser batizado. Depois batizado, vai ganhar a planta com cespinho e tudo. Né? Agora a tarefa é, acho que mora para nós, isso aí. Acho que, mas vai batizar. Né? Mora para nós é para comer, para curar, é uma maravilha. Né? A gente vai ter um toque que não ganharam. Faltou nós, vamos ter 12. Faltaram então? Não tem uma plantinha? Então vamos pegar outras duas folhagens aqui da igreja, para dar para eles, simbolicamente. Depois eu prometo que eu vou na esquina e consigo para vocês. Não vai segurar. Não. Ó, aqui tem uma, só simbolicamente, ó. Né? E outra, porque todo mundo tem que ter uma folha. E a minha vai ser grande. As árvores, você ficou a maior, mas eu vou conseguir uma. Aí na esquina tem uma plantura. Acho que está faltando 12 por 13 pequeno. Acontece. Outra aqui. Lá para o teu. Pois é. Acho que é uma profecia aqui. O teu é maior do que a gente pensa. Acha que ele é pequenininho, mas não, ele é grande. Né? Então agora sim, podemos fazer uma salva de palmas. Então pronto, vamos lá. Pode voltar para o lugar. A plantinha, vamos conviver, vai esperar você na saída. Né? E os dois que receberam na igreja, podem deixar aí, né? Que depois eu vou entregar uma especial para você. Aí para você eu vou escolher, porque já sei para quem é, né? Aí eu vou escolher de propósito. O Patrick vai ter que achar um gatinho bem. Né? Aí vai deixar por aí, porque não tem. Isso aí é difícil de carregar. Com isso vamos anunciar a paz, né? A paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. De novo, a paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. E vamos à paz. Apresentemos então nesse momento a oferta da nossa vida e do nosso trabalho, lembrando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Durante o ofertório, nós vamos cantar o cântico 223. Vamos começar de novo, porque é no Laudate, é nesse cancioneiro aqui. Já estou vendo que a gente está nesse cântico, não sei onde estava, aqui no Laudate. E como a corça vai suspirar pelas águas e ninguém está cantando, né? Então vamos suspirar juntos, juntas pelas águas, né? Pelo Espírito de Deus. 223. Assim como a corça suspira pelas águas, o
Oração Eucarística A. Falávamos que aquelas palavras que ouvimos no Evangelho foram ditas à mesa. Ouvimos na leitura de Atos dos Apóstolos que todas as nações foram chamadas a receber a mensagem do Evangelho através do Espírito Santo. Agora pedimos paz. Então que esta mesa seja a mesa do clamor pela paz em nosso mundo, para que acabem as guerras, os genocídios, as violências, o investimento em armas e se invista na vida, na criação, na fartura, na igualdade e na justiça. Que então nesta oração, com todas as outras orações que trazemos conosco, possamos fazer isto, fazendo as obras de Jesus na sua mesa. Por isso, dizemos: o Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Elevemos os corações Ao Senhor elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazer o equilíbrio justo. É verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso, que sempre em toda parte rendamos graças a Ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra. E neste dia de Pentecostes, por intervenção de Jesus Cristo, nosso Senhor, por cuja fidelíssima promessa o Espírito Santo desceu sobre a Igreja para a ensinar e guiar toda a verdade, unindo-nos os povos de diferentes línguas e na confissão de uma só fé, dando-nos o poder de te servir como sacerdócio real e pregar o Evangelho a todas as nações. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a tua glória, alegremente louvamos o teu nome cantando. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor, a ti.
que não mostraste bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser teu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas, e acima de tudo, no verbo feito carne, teu Filho, Jesus. Por esse tempo, tu enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria, e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele tu nos libertaste do mal e nos deste dignidade para estar diante de ti. Nele tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam, este é meu corpo que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. Depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou, dizendo: tomem e bebam, este é meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Faça isto em memória minha. Tomando nas mãos uma taça com vinho, ele diz: este é o meu sangue. E todas as vezes que isso fizerdes, fazem sempre em memória de mim. Portanto, Deus, de acordo com o seu preceito, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vinda. E oferecemos o nosso sacrifício de louvor e ação de graças a ti, ó Senhor de tudo, apresentando-te de tua própria criação este pão e este vinho. E te rogamos, ó benigno Senhor, que envies o teu Espírito Santo sobre estes dons e os santifiques, para que sejam o sacramento do corpo de Cristo e seu sangue da nova aliança. Faça descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Envia o teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos a teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por Ele, santificando-nos pelo Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, sujeita todas as forças do teu Cristo, nós te rogamos, e conduze-nos a teu celeste reino, na companhia da bem-aventurada Virgem Maria, que estava lá no dia de Pentecostes, e de todos os teus santos e santas, de modo que participemos da herança sempiterna de teus filhos e filhas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da Igreja e autor da nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e louvor sejam dadas, ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. Como nos ensinou Cristo, o Salvador, agora, pela ação do Espírito Santo, nos animamos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. Portanto, celebremos a festa. Aleluia! Os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais será sede. Nos preparando para esse momento de comunhão,
nós trazemos ao altar todas as intenções que foram colocadas antes do início do nosso culto de adoração. Então, todas as pessoas enfermas, todos os motivos de gratidão. Durante todo esse mês, estamos e estaremos lembrando os 135 anos da nossa igreja. Oramos com gratidão por essas vidas que hoje reafirmam o seu compromisso com Jesus. Oramos com alegria junto com o Gabriel, o outro Gabriel, né? Por mais um ano de vida, a igreja se alegra contigo, pela renovação do teu compromisso também, de fé e de vida. Então, lembrando que todas as pessoas são bem-vindas à mesa do Senhor. E nós convidamos que, logo depois de termos cantado o hino, que os novos confirmados e recebidos, então, se aproximem do comungatório e sejam a primeira mesa de comunhão. O hino 163. corpo e sangue de Cristo, presente o corpo e alma para a vida eterna, e ser agradecido.
o corpo e sangue de Cristo, especialmente o corpo e alma para a vida eterna e ser agradecido. alma para a vida eterna, e ser agradecido.
eterna e ser agradecido. O corpo e sangue de Cristo, que seja o teu corpo e alma para a vida eterna e ser agradecido. O corpo e sangue de Cristo, que seja o teu corpo e alma para a vida eterna e ser agradecido. Tem nossos corpos como seus templos. Por isso podemos agradecer a página 594, quando agradeceremos também pelas duas coisas, pelo sacramento e pelo Espírito Santo. Oremos. Deus eterno, nosso princípio e nosso fim, preserva a nós, teu povo, na nova vida do batismo e na reafirmação da aliança batismal que fizemos hoje, para que possamos ter a luz de Cristo à nossa frente, ao trilharmos os caminhos tortuosos desse mundo, e finalmente encontremos as alegrias do teu reino, onde vives com o Filho e o Santo Espírito, um só Deus, para sempre e sempre. Amém. E vamos ter a bênção especial deste tempo, deste dia de Pentecostes. Vamos receber esta bênção. O Espírito da verdade nos guie a toda a verdade e nos conduza, nos conceda a graça de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e de proclamar a palavra e as obras de Deus. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Lembremos-nos então que nós estamos durante todo o mês de junho, no nosso mês de aniversário, no nosso grupo de WhatsApp foi disponibilizado o programa deste mês. Também então estejamos ali atentos
a oportunidade de acompanharmos e participarmos de todas as atividades ao longo deste mês. Então, no próximo domingo, às 10 horas, aqui reunidos, todos e todas nós. Na terça-feira, às 15 horas, no Salão Paroquial, tem o encontro da UMEAB. Às 18h30, aqui no templo, temos o estudo bíblico, para o qual todos estão também convidados. E às 19 horas, nós temos a reunião da Junta Paroquial. Na quarta-feira, às 13 horas, o ofício da bênção da saúde. No próximo sábado, às 15h30, tem a reunião da Irmandade da Santa Cruz. E no domingo, às 10 horas, então, o nosso ofício. E lembrando que no último domingo, ao encerrarmos o mês, nós estaremos rendendo graças, nesses 135 anos, pela vida de todos os membros desta igreja. Então, a gente já, desde agora, pede que todos vocês coloquem na sua agenda para não estarem ausentes naquele domingo. E procure levar o convite aos seus filhos, netos, aquelas pessoas da igreja, enfim, para que todos nós possamos realmente estarmos juntos, congregando naquela ocasião. Então, no último domingo de junho. Sei que tem algumas pessoas que nos visitam, né, que são convidadas, eu imagino, né, de alguns dos nossos confirmandos, que eu sei que fizeram esse trabalho. Então, acho que não tem como, talvez, chamar um por um. Mas eu gostaria de dizer que eu vou pedir para só fazer o seguinte: quem está pela primeira vez e veio a convite aqui de algum dos nossos confirmados, que fica em pé aqui pela primeira vez, para a gente só poder acolher vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, neste lugar e neste convívio. Tá? Então, que o convite feito por alguém seja um convite também da própria boca de Jesus e nesse dia do Espírito Santo. E se sintam acolhidos, se sintam, né, abraçados e abraçadas por nós nesta família de fé. Deus abençoe vocês também. Eu tenho mais um pedido. Eu sempre digo aqui, né, nessa catedral, né, que a minha catedral, a catedral da qual eu sou, né, bispo, né, e quando essa cadeira está cheia, é sinal de que estamos em comunhão. Quando está vazia, é sinal de que tem que orar por mim, né? E a maior parte das vezes está vazia, então tem que orar bastante por mim, né? E no próximo domingo eu estarei na catedral, outra catedral da Santíssima Trindade, a Catedral da Santíssima Trindade em Montevideo, Uruguai, onde fui ordenado diácono há 35 anos atrás, né? E lá estaremos celebrando 180 anos da Igreja Anglicana no Uruguai, né, que começou em 1844, um ano a mais. Né? Então, é uma igreja que sempre foi uma igreja difícil, começou graças a uma missão da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da qual eu sou fruto, né, com pessoas que foram do Brasil para o Uruguai, e aí por isso que nos acharam lá. E ainda está com problemas para encontrar um caminho do que é ser anglicana ou anglicano no Uruguai. Então, irei eu, a minha esposa, Thaís, que ao mesmo tempo já representa o clero, e o clero feminino, que é muito importante que esteja presente, a secretária-geral e postulante, secretária executiva da Diocese e postulante, Paula, e a representante da juventude, Vivian. Então, que peço as orações na viagem de ida e de volta, mas principalmente pela Igreja Anglicana em Uruguai. Então, orem todos os dias e especialmente no próximo domingo. Obrigado. Agradecer ao nosso irmão, ministro leigo, né, Edgar, que conduziu e organizou os nossos encontros da classe de confirmação. É muito bom quando a gente vê os nossos dons sendo partilhados, né? A gente, quando se aperfeiçoa todos os dons que recebe do Espírito Santo, a gente sempre usa ele. Então, gratidão, Edgar. Vamos ficar em pé para a nossa despedida, que está na página 595 do Inário, do livro de oração.
Deus sepultou a nossa antiga natureza e nos concedeu vida nova para triunfar sobre o mal. Vocês são missionários e missionárias do reino, com o selo eterno do Cristo crucificado. Cristo nos chama como irmãos e irmãs. Cumpramos seu chamado e levemos o Evangelho a toda criatura. Vamos na luz de Cristo. Aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia. E vamos finalizar esse ofício então com alegria, com gratidão, com essa invocação do Espírito Santo, para que ele continue sobre a sua igreja e renovando a sua igreja. O hino 303 do Inário. Sem